Olá, Nuno, olha, obrigada por estares aqui comigo. Muito obrigado. É um gosto estar aqui contigo, sim. Nuno, tu estás a ser convidado do meu podcast porque eu gosto sempre de falar com aquelas pessoas que mais me inspiram, mais me impulsionam, a nível pessoal, claro, mas acima de tudo a nível profissional. E eu acho que tens uma carreira e um percurso muito bonito para uma pessoa tão jovem. Muito obrigado pela consideração, desde já. Sim, é um jovem QB. Portanto, desde que iniciei a carreira, que foi em 2014, portanto, licenciei-me em Fisioterapia, depois comecei a exercer a parte da fisioterapia, até ao dia de hoje, passaram 11 anos bons, em que fui dividindo o meu tempo entre a parte da fisioterapia, a parte desportiva, e depois entrei no mundo empresarial e, sobretudo, nos últimos 3 4 anos, tenho dedicado grande parte do meu dia-a-dia a essa parte mais empresarial. Mas tem sido um percurso ainda tenro, sim, mas um percurso intenso. Eu diria que sim, é um percurso curto, mas extremamente solidificado. E eu acho que é isto que eu aprendo de cada vez que estamos juntos em alguns ambientes, de cada vez que falamos é, Nuno, quais é que são as tuas novidades? E as tuas novidades não querem só fui a um bom restaurante, ou fui dar um mergulho à praia, as tuas novidades são sempre coisas que no entender, sobretudo quem vê por fora, é sempre tudo muito grande. Sim. Vamos começar, se calhar, aqui a explicar alguns dos teus projetos, mas antes de tudo, quer que tu me digas quem é o Nuno? Se tiveres que te definir. Ok, muito bem. Nuno é um jovem natural das Caldas da Rainha que veio morar para a capital porque tinha esse objetivo já de algum tempo e que pelo meio entre Caldas da Rainha e Lisboa fui nadando, que foi a modalidade a que me dediquei, e fui sempre estudando, e fui uma pessoa que fui criando a minha networking, quer de amigos em Caldas da Rainha, onde tenho os meus amigos mais antigos, mas depois criando outro grupo de amigos que preservo muito e, portanto, não me vejo no sem o meu grupo de amigos e sem as pessoas que estão à minha volta e que também, de certa forma, me caracterizam e acabam por caracterizar e que dedica o seu tempo a fazer coisas dentro da área da saúde, da área da performance física e que mais recentemente me dediquei a conhecer o mundo. Tenho adorado. Nos últimos anos tenho andado um bocadinho assim por todo lado, muito à custa do meu trabalho, mas também à custa dos meus objetivos pessoais. E que, portanto, sou uma pessoa neste momento feliz, que dedica o seu tempo a trabalhar e todo o tempo possível entre família e amigos. És uma pessoa feliz e que fala disto de uma forma muito leve. Vamos por partes. Tu eras um estudante médio, médio Uhum. alto, médio, mas um Sim, estudante que gostou de desfrutar da vida. Portanto, tinhas a componente sempre dos amigos, festivaleiro, mas também sim. quando era para te dedicares, dedicavas. Mas a tua grande paixão, no fundo, era o desporto, a parte científica, o saber, ok, eu faço determinado movimento e isso causa-me determinada reação, vamos Uhum. estudar e eu quero saber mais sobre isso. Mas, entretanto, quinta-feira é a quinta louca, sexta-feira sai-se, portanto, sempre com este equilíbrio e este limbo. E Sim. acho que isto é uma boa definição de como é que chegaste aqui. Porquê fisioterapia e como juntar esse equilíbrio entre o trabalho e a diversão, que é fundamental? Eu olho para a minha vida e não diferencio o pessoal do profissional. Eu acho que é um mix. Portanto, a definição que aprecio e que em parte também preservo, que é o do work-life balance, eu não vejo para mim dessa mesma forma atendendo à sua definição. Eu gosto de juntar as duas coisas e posso dar um exemplo. Eu durante um período da minha vida disse que não ia viver para fora. Adoro Portugal, adoro o meu círculo de amigos, a minha família, tenho tudo aquilo que preciso neste país. Contudo, houve ali uma fase há cerca de 3 4 anos em que eu decidi que gostava de ter uma experiência lá fora. Ampliar um pouco a diversidade das minhas experiências. E pensei em viver para fora. Ou seja, não foi trabalhar lá fora. Eu só podia ir para fora se tivesse o emprego. Era o que me faria sentido, pelo menos. Mas sempre vi ir viver para fora. Ou seja, quando persiga essa motivação do viver para fora, o trabalho encaixa dentro da vida pessoal, mas um sem o outro não pode andar. E portanto tive uma experiência na China, tive lá 2 anos e Podemos falar foi. um bocadinho Podemos, sobre isso? podemos falar um bocadinho sobre isso, mas é dentro deste mix que eu acabo por organizar as minhas semanas e os meus dias. Porque a verdade é que é muito giro divertir-nos, mas é importantíssimo que tenhamos uma base sólida financeira para que a diversão se complemente e que exista, não é? Certo? E tu és isso, és uma pessoa muito positiva, muito vives naquele momento e isso é transversal às várias áreas. Se estás a trabalhar, estás a trabalhar, se estás com amigos, estás com amigos, se estás com família. Essa tua capacidade de foco, eventualmente, é uma das coisas que mais te diferencia. Posso dizer que sim.
A natação também me trouxe um pouco isso, portanto eu fui nadador de competição durante quase 12 anos e como é uma modalidade individual, em que nós estamos muito dentro de nós próprios, porque nós não cheiramos, não ouvimos, não vemos muito à nossa volta, falamos muito pouco apenas no descanso das tarefas, sempre fui muito treinado e automatizado a focar no objetivo, a perseguir esse objetivo e a fazer por atingir esse objetivo. E portanto, assim que deixei a carreira de nadador, vamos chamar-lhe assim, foi um percurso, não é bem uma carreira, foi mais um percurso. O meu irmão é assim, é que fez uma carreira top. Porque depois também não há Nuno sem Guilherme. Sim, exatamente. Tenho um irmão que foi um excelente nadador, esse sim fez uma carreira, mas dentro do meu percurso depois apliquei aquilo que fui aprendendo na natação àquilo que é ao dia de hoje a minha prática profissional / pessoal. Mas dentro daquilo que é o foco dos objetivos, sim, acho que é uma característica, posso dizer, que é positiva, mas também tenho que aprimorar algumas coisas, aprimorando já muitas nos últimos anos. Vamos então a pegar na natação para a China. Como é que surge? Tu de repente estás a viver na China, de repente estás no Comitê Olímpico e estás a treinar dos atletas mais medalhados de sempre na China, que não é fácil. Sim, a China tinha esse desafio de vida, primeiro. Dizem que o desafio número 1 dos estrangeiros na China é a alimentação. Portanto, não é tanto o trabalho, é o desafio do trabalho e as relações que muitas vezes a gente pensa logo na língua, pensa logo na cultura, na religião. Mas a alimentação é logo a primeira, que é saber-nos alimentar e manter-nos saudáveis naquele país, que é muito diferente. Depois usa uma medicina oriental e não esta medicina mais ocidental, baseada em ciência. Eles têm uma medicina oriental baseada numa experimentação milenar que acaba por ter os seus efeitos, mas que não nos é conhecida. Portanto, o primeiro desafio foi manter-me saudável e viver na China. E depois... Conseguiste com sucesso? Sim, consegui com sucesso. Check. Só houve um dia em que tive mais assim uma coisinha assim, acho que, mas era de um iogurte estragado, não era nada. Não foi o escorpião, não o foi rato. nada de comidas malucas, não Okay. foi nada disso. Mas portanto, esse foi o primeiro desafio. Mas o segundo, e o terceiro e o quarto era mesmo viver e aprender a viver com aquela sociedade e com aquela religião e cultura. E portanto, esse foi o maior desafio. O profissional. Vamos por partes. Tu falas em desafio, ou naquela cultura, naquela sociedade, nós temos muito pouca percepção do que é uma vida na China, não é? Nós, com os mortais aqui da plebe, que estamos por Lisboa, como é que é viver na China? Do ponto de vista prático, como é que são as pessoas? Queres apanhar um transporte, como é que funciona? A língua? Certo. Primeiro, para dar um enquadramento, o número de estrangeiros a viver na China é muito, muito diminuto. Ele tem-se modificado desde o Covid, porque depois houve uma quebra abrupta do número de estrangeiros a residir na China durante o Covid, e que agora tem aumentando ligeiramente, que eu não estou assim tão a par, mas sei que o número é muito reduzido. Nós conseguimos passear horas nas ruas de Pequim sem ver um estrangeiro. E, portanto, Pequim foi uma cidade onde eu passei mais tempo, entre Pequim, Xangai, Shenzhen, portanto, um bocadinho por todo lado. Mas que dentro desta realidade nós somos muito poucos estrangeiros. O que torna um bocadinho mais desafiante, mas mesmo dentro desse desafio nós conseguimos encontrar coisas boas, que é a profundidade da experiência. Ou seja, nós conseguimos entrar dentro daquela experiência de uma forma quase imersiva. Portanto, vou às compras, encontro pessoas que falam e que estão de uma forma completamente diferente, vou a um banco e tenho N desafios pela língua e pelos documentos que não estão traduzidos e preparados para os estrangeiros porque são tão poucos, e isto vai somando no dia-a-dia, até mesmo ao trânsito e a andar nas ruas. E, portanto, esse foi o primeiro grande desafio após chegar. O teu gatilho foi quase, ok, agora tenho que estar aqui sim ou sim, vou-me adaptar. E como é que isto se faz? Tu estás quase a entrar, é quase como se fôssemos um puzzle. Aqui estamos em Portugal, temos as instruções todas. Se foste uma pecinha colocada num local que não sabias nada, como te direcionar, onde te dirigir, muito pouco comunicavam, quase ninguém fala inglês, não é? Portanto a comunicação também é muito curta. Certo. Isto demorou quanto tempo até tu perceberes? Olha que bela ideia que eu tive. Desde o momento em que recebi a proposta para trabalhar na China, que eu rapidamente associei o viver na China, foi de janeiro a março. Portanto, meados de março, isto de 2022, foi quando cheguei à China. Portanto, foram ali 3 meses. Nestes 3 meses eu faço a preparação normal, ou seja, fui ver ao Google as coisas básicas. Eu nunca pesquiso muito sobre os sítios para onde vou, mas lembro-me de ler umas linhas gerais orientadoras para um ocidental a viver na China. E portanto aí fui aprendendo só algumas coisas muito básicas. Entretanto conheci algumas pessoas que já lá tinham passado, falei com essas pessoas, fiz aquele trabalho de casa mais superficial.
Mas diria que ao final do primeiro trimestre foi quando bateu um bocadinho mais, não é? Quando a gente acaba por entrar ali num estado de sobriedade mais consistente, onde assim, ok, de facto eu estou mesmo aqui e isto vai para continuar. E portanto, aí foi quando coloquei ali alguns pontos de interrogação, mas depois também tinha uma viagem marcada a Portugal no mês seguinte e portanto, entre esse cá e lá, que não vim muitas vezes, vim 3 vezes ao longo nesses 2 anos, mas permitiram sempre criar aqui um balãozinho de oxigênio dos amigos e da família que foi possível transportar para a China e ter essa experiência. Tu recarregavas baterias e energias com a ideia de que, ok, é correr esta maratona, chega ali e estou a voltar para Portugal, ou aquilo que te focava mais era a tua parte profissional? Porque o sucesso da parte profissional também é muito empolgante e deixa-te envolver. Certo. Lá está, como eu crio este mix, se a parte pessoal não estiver bem, a parte profissional acaba por levar por tabela e vice-versa. Contudo, a maior razão que me levou lá foi o contrato profissional, ao qual eu indexei o estilo de vida e a experiência de vida. Contudo, havia uma coisa que para mim era clara, que estava explanada no meu contrato, que é, se estiveres incapaz de trabalhar durante 3 dias, o teu contrato termina automaticamente. Portanto, incapaz, se estiveres doente, se estiveres o que quer que seja, não há doenças na China. Ou seja, sim, mas não poderia... Portanto, teria que me proteger um bocadinho mais. À doença, ao acidente, aos infortúnios da vida. Mas isto para dizer o quê? Para dizer que a minha vida pessoal estava muito dependente da profissional, não é? Claro. Portanto, se eu deixo de trabalhar, deixo de ter visto, tenho que regressar. Portanto, sempre houve aqui um rearranjo diário e semanal daquilo que eram as minhas rotinas, a adaptação ao trabalho e a adaptação à vida pessoal. Que foi uma experiência espetacular, aconselho qualquer um que queira... É uma frase que tu dizes muito, aconselho qualquer pessoa a ir para a China, é o que todos nós pensamos, eu amanhã... Pelo menos visitar, exato, saber visitar que é existe, interessante. saber que existe aquelas pessoas e a viver daquela maneira. Estamos a falar da tua proposta, de que recebeste uma proposta, estiveste na China, podes explicar um bocadinho o que é que estiveste a fazer? E quais eram quase as tuas tarefas diárias e o resultado final? E o resultado final, então o processo. Então, dentro do processo, o que me levou a ir foi a minha experiência enquanto ex-nadador, enquanto fisioterapeuta, e do percurso profissional que tinha feito aqui em Portugal nessas áreas. Portanto, eu tive a oportunidade e a sorte de começar no Benfica a trabalhar, depois tive 5 anos na Federação Portuguesa de Natação e depois culminei com 3 anos no Sporting. Ou seja, são entidades grandes que acabam por nos preparar também para estes projetos e desafios maiores. Pessoas que estão a começar agora, como é que conseguem chegar a estas entidades? Como é que tu chegaste? De forma é que te... Com muita sorte. E quando a oportunidade surgiu, estar preparado para ela. Não conhecias absolutamente ninguém em clube nenhum, foi não. Entrar. Eu não conhecia ninguém em Lisboa, portanto o máximo que eu tinha era um tio da minha mãe que vivia na Bobadela. Há sempre alguém! E que entretanto já não vive, mas que na altura foi-me receber à faculdade. Quando eu fiz o meu primeiro dia de faculdade, ele estava lá à porta para nos receber. Para me receber, e os meus pais também me foram acompanhar. Mas tirando isso, não tive, mas as pessoas vão se conhecendo. E portanto, dentro da sinergia que tu falavas, que fui criando também durante a licenciatura, que foi a vida fora da faculdade, inscrevi-me num clube de natação, estive cá a desenvolver a natação, estive nas associações de estudantes, aquelas associações jovens que permitiram conhecer pessoas a uma velocidade mais rápida caso se não o fizesse. E portanto foi essa networking que se foi construindo, no meu caso desde 2009, até que culminou com a minha entrada no mercado profissional e as coisas foram acontecendo. No Benfica entrei porque fiz um estágio académico no Benfica, correu bem e acabei por entrar. No Sporting acabei por ter mais alguma facilidade porque conheci pessoas que na altura entraram no Sporting para cargos de liderança e que já me conheciam. Portanto as coisas foram acontecendo, mas é preciso ter sorte e estar preparado. E também estás posicionado onde gostarias de estar e trabalhares muito com esse foco. E então, ok, foste para a China. Fui para a China, a convite pelo percurso que já tinha feito, sobretudo na área da natação. Foi um contrato feito com o Comitê Olímpico Chinês, em que fiquei delegado à Federação de Natação Chinesa, em que vivia num centro de alto rendimento, em regime de internato, um centro de alto rendimento militarizado, uma coisa muito típica chinesa, mas correu muito bem a experiência. Receberam muito bem, portanto, nós não os temos muito como os mais hospitaleiros, mas eles conseguem ser se o quiserem. Portanto, nós se calhar não somos portugueses em termos de recebimento das pessoas e aquela empatia imediata, mas cria-se com o tempo. E portanto, quanto a isso, foi uma experiência espetacular. Desenvolvi a minha prática durante 2 anos. Nessa prática levantava-me sempre muito cedo, que a natação tem essa característica. Dava os treinos, neste caso a um grupo de atletas que foi flutuando ao longo desses 2 anos, mas que eram atletas jovens, sobretudo.
que dava os treinos físicos e ao final do dia fazia a recuperação deles do ponto de vista físico, com terapias manuais, com mobilidade ativa, alongamentos, e na parte do ginásio fazia o trabalho de otimização da força. Tornava-os mais fortes, mais potentes, mais rápidos, para depois poderem nadar, e acompanhava o trabalho dentro da água. Ou seja, eles fazem ali de bidiário, tridiário, que acaba por ser um dia denso, porque depois a gente também tem que cumprir as rotinas de alimentação, as rotinas de descanso, suplementação alimentar e vitamínica, que eu também dava um apoio, e portanto era um dia bem composto. E esse dia bem composto começava a que horas e terminava a que horas? Nunca começava depois das 6h30, nunca acabava depois das 9h30, porque era quando começava, quando eu tinha que estar no pequeno almoço, e até que acabavam a recuperação ao final do dia. Normalmente com o domingo livre, caso não houvesse competições. E é importante e valorizam o descanso único e exclusivamente dos atletas ou também da equipa? Também é valorizado o descanso da equipa? Estavam a falar de um dia livre, portanto também não descansam muito, mas o da equipa também é importante? O da equipa é muito importante. A nossa equipa tinha mais de 200 pessoas, sendo que apenas 40 a 50 eram atletas. Portanto, quase 150 a 160 eram staff. Isto é uma coisa muito difícil de ver, não só na Europa, mas sobretudo em Portugal. Portanto, as condições eram ótimas. Lá não há aquela desculpa da falta de dinheiro, há falta de condições, há falta de infraestruturas. Não. Lá nós, se errar, é culpa do atleta, é culpa da equipa técnica, porque todos os outros meios são disponibilizados. Portanto, essa é a grande diferença. Portanto, lá eu encontrei tecnologia que nunca tinha visto cá na Europa, e sobretudo em Portugal. Encontrei infraestruturas megalómanas, que aqui nós já achamos, por exemplo, o central de rendimento do Jamor é grande, e que é, mas o central de rendimento era uma ervilha ao pé do central de rendimento de Pequim. Portanto, ou seja, essa dimensão e escala alteraram-se na minha perspectiva de realidade. Mas tudo isso foi muito bom, ou seja, encontrar dentro da minha rotina pequenos momentos em que normalmente me adicionavam algo, nem que fosse, uau, olha-me esta nova infraestrutura, olha, passo aqui há dias e nunca tinha visto a tecnologia que eles têm aqui nesta sala. Ou seja, eu diariamente era confrontado com estas pequenas boas novidades e notícias, digamos assim. E diz-me uma coisa, o que é que era mais, para ti, estares nessa estrutura, com essa equipa, com essa dimensão, causava-te ansiedade ou deixava-te empolgado e ia pensar, ok, vou agarrar isto sim ou sim? Isso é uma excelente pergunta. A questão do desafio e como a pessoa reage ao desafio parece-me ter sobretudo a ver dois fatores: genético, o ADN que é dessa pessoa, e o estado de preparação que essa pessoa apresenta a quando o desafio ou quando dessas novidades e surpresas. E portanto, em termos pessoais, eu gosto sempre muito da intensidade e gosto muito do alto rendimento, portanto, da pressão, do milissegundo, da derrota, das emoções da vitória. E portanto, estar exposto àquele ambiente já vinha numa senda natural de crescimento da minha carreira, que culminou a estar naquele meio. Portanto, acredito que sempre que havia este tipo de desafios, era algo que não me desinquietava muito, mas era algo, claro, que me tirava de pé e tirou-me de pé. E por isso é que me permitiu também evoluir com a experiência. É quando saímos de pé que temos capacidade de evoluir ou cair. Concordo a 100%. Eu expus-me ao ponto de ir para a China. Há quem se exponha a fazer outras coisas, mesmo dentro do seu país ou mesmo dentro da sua cidade. Portanto, inovar e sair da zona de conforto pode ser no dia-a-dia em pequenas ou grandes coisas. Naquela grande coisa que foi para mim o desafio de ir para a China, aquilo que eu identifiquei foi que foi uma experiência ótima. Overall foi uma experiência ótima. Apenas tive que adaptar algumas coisas. E posso destacar duas. Uma, falar muito menos. Estar muito mais atento àquilo que se passa à minha volta, até porque 90 a 95% daquilo que se passava à minha volta eu não conseguia perceber porque eu não percebia a língua. Portanto, eu não falo mandarim. Percebo ao dia de hoje algumas palavras, números, olá, ok, tudo bem. Aquelas coisas básicas do dia-a-dia, mas não consigo entender uma conversa fluente entre um grupo de pessoas ou duas pessoas. Acho que ninguém julga isso, não é? Pois, exato. É um projeto de vida quem quiser aprender o mandarim. Mas, portanto, falar menos e, sobretudo, quando era contrastado com algo que chocava e que choca ainda ao dia de hoje, com os meus valores éticos, morais, deontológicos, culturais, a todos os níveis, é respeitar e não colocar nem demasiadas as perguntas, nem fazer uma reação que possa provocar o tipo de emoções negativas do outro lado. Portanto, esse equilíbrio, agora assim, entre a forma como eu me sentia e aquilo que eu transparecia para fora, teve de ser um bocadinho mais trabalhado. Mas, mais uma vez, isso acho que é uma coisa boa. No fundo, tiveste que bloquear um bocadinho as tuas emoções, focar só na razão e no resultado final.
Sim, sobretudo na razão, aplicando a minha razão e guardando-a muitas vezes para mim. Eu sei esta razão, mas vou guardá-la e não vou Exato, contar a ninguém porque exato. não vou ganhar nada. Diz uma coisa, tu tens uma pessoa muito importante para ti agora na China, portanto, gostaste tanto que... O que aconteceu? Sim, olha, gostei muito, o projeto correu bem. Após este trabalho no Comitê Olímpico, portanto, nós fomos a Paris aos Jogos Olímpicos, correu bem, de facto, para o meu grupo de atletas, sobretudo por um atleta que eu acompanhei. Teve o ouro olímpico, recorde do mundo, portanto, é o sonho de qualquer profissional na área. E eu vou ficar grato sempre por essa oportunidade e por ter estado naquele palco. Após este período, portanto, após agosto dos Jogos Olímpicos, portanto, o ano passado, fui convidado a ingressar num projeto privado, a montar uma unidade que ao dia de hoje é a maior unidade de fisioterapia e performance na China. Portanto, estamos a falar num centro de mais de 3.000 metros quadrados de área dentro da cidade. Eu não conseguia fazê-lo sozinho, aliás, quase nada se faz sozinho, não é? Portanto, convidei as duas pessoas com quem eu tinha mais à vontade e que eu sabia que poderia confiar neste mix. Portanto, na vida pessoal e na vida profissional, porque quem vai para a China, eu vou ter que lidar com as pessoas do ponto de vista pessoal também. Claro. Então convidei o meu irmão, que é preparador físico e ótimo, e convidei um grande amigo meu, que é o João Faia, e que é fisioterapeuta e que já trabalhou comigo, tinha trabalhado comigo numa empresa que temos cá, que é a Fora Physio, e no Sporting. E, portanto, este trio ajudou a constituir, porque foi preciso uma equipa de várias dezenas de pessoas para não só encontrar esta unidade, este espaço físico, adquirir o espaço físico, torná-lo num centro de performance e de fisioterapia, e que atualmente o meu irmão está a liderar esse processo em Pequim. Pois está, e tem uma vida ocupadíssima, os horários completamente loucos como tu, mas ainda assim teve tempo para preparar qualquer coisa. Olha. Mas faço tipo assim. Ni hao. Ei, ni hao. Olá, mano. Olá, Ana. Fui desafiado para deixar daqui um vídeo e deixar-te aqui um grande abraço do outro lado do mundo, em Pequim, onde nós já estivemos a viver juntos. Como pouca gente sabe, nós sabemos, temos uma ligação bastante forte enquanto irmãos, apesar dos nossos 7 anos de diferença de idade. Mas começámos juntos com uma paixão muito grande, que é a natação, aquilo que nos levou a trabalharmos juntos, a vivermos juntos, e depois nos trouxe aqui à China, ao outro lado do mundo, para trabalharmos e termos uma experiência completamente diferente junto de nadadores, que é a nossa maior paixão. O ano passado atingiste aquilo que foi um feito gigante na tua carreira profissional. Enquanto irmão, estou bastante orgulhoso. Enquanto família, estamos obviamente bastante orgulhosos daquilo que tens atingido, daquilo que tens crescido a nível profissional, e estarei sempre aqui para te apoiar e para te dar um aperto quando é preciso e um abraço quando é preciso, obviamente. Um abraço e tudo a correr bem e estamos juntos. Espetacular, muito obrigado. É sempre ótimo ver o meu irmão, que tenho visto tão pouco, sobretudo nestes últimos quase 2 anos já na tarde. A verdade é que aqui eu consigo obrigado. Juntar um amigo, família e um colega de trabalho. É verdade, sim, é verdade. Já estivemos todos juntos e, portanto, já tiveste a oportunidade também de conhecer o meu irmão de uma forma um bocadinho mais recreativa, porque ele estava de férias. Mas sim, ele que, apesar de ter esta tenridade, nós temos menos 7 anos, mas ele já apresenta uma maturidade muito acima daquilo que normalmente, dentro do nosso contexto aqui português, é o nosso normal. Mas ele também entrou muito cedo para um centro de alto rendimento, aos 15 anos já vivia sozinho, fora de casa dos pais, já percorria o mundo. Ele com 16 ou 17, fez 17 lá, acho eu, já estava em Singapura a representar Portugal num campeonato do mundo. Portanto, ele teve assim um empurrãozinho para crescer mais rápido, e o que permitiu estar aqui com este vídeo. E desde já, obrigado, meu amigo. Nunca nada disto foi nem os vossos pais impulsionarem nem obrigarem-vos, foram vocês que de forma recreativa têm este tipo de personalidade, esta vontade de fazer mais, esta vontade de querer mais. Sabes que eu e o meu irmão tivemos muita sorte, porque temos uns pais espetaculares que ao dia de hoje estão juntos e sempre tiveram, num relacionamento ótimo, saudável. E com um plus, a minha mãe é educadora de infância e acredito que seja das boas. Pelo menos basta sair em torno do centro onde ela trabalha
e sair com ela à rua é um desafio. Portanto, estamos sempre a encontrar pessoas que estão sempre a fazê-la parar, a agradecer, pais, ex-alunos da minha mãe. Portanto, nós nascemos com esta mais-valia de ser alguém que percebia as várias fases da vida e que nos sabia estimular dentro destas várias fases da vida, proporcionando um crescimento sustentado ao longo do tempo. E ela também nunca pôs grande pressão. Aliás, nós somos dedicados ao alto rendimento, mas nunca houve alto rendimento dentro de casa. A minha mãe sempre foi daquelas pessoas: vocês fazem aquilo que puderem, vocês vão fazer os treinos, vejam lá, não estejam muito cansados, coisa que isto é totalmente proibido no alto rendimento. Alto rendimento é estejam muito cansados e façam mais um bocadinho. Sim, portanto nós tivemos aquela sorte da pressão não vir de casa. A pressão sempre foi intrínseca entre mim e o meu irmão, vinha de dentro, mas saudável, uma pressão saudável. E depois falaste do teu amigo Faia, que também está, ou esteve contigo envolvido nos projetos da clínica. Podes falar um bocadinho como é que nasceu a primeira e como é que neste exato momento tens 5 a caminho de 6, 6 a caminho de 5, não sei. Exato. Então, olha, o João Faia entrou na minha vida, por acaso assim uma história caricata. Nós estávamos a precisar de alguém para trabalhar no Sporting, quando eu estava ainda no Sporting, portanto estava a final do meu primeiro ano e na altura estava a coordenar o departamento de Fisioterapia e Performance. Portanto, parte da preparação física e depois a parte da recuperação e tratamento das lesões. E nós abrimos concurso, das pessoas que enviaram currículo, que ainda foram bastantes, fizemos uma entrevista online, das entrevistas online filtrámos 3 para entrevista presencial. E na altura estava a conduzir estas entrevistas e o primeiro candidato tinha sido, já sabia, João Faia, nós só nos tínhamos visto pela internet. Eu estava a trabalhar no basquetebol, aparece-me este indivíduo com 2,3 metros de altura. Portanto, já fazia match com modalidade. Portanto, ele fazia match já tinha feito match anteriormente para estar ali e ser um dos 3. E depois, quando me aparece com 2,3 metros de altura, isto oferece logo uma linha de vantagem, credibilidade e até mesmo de treino. Muitas vezes a gente temos de treinar de 1 para 1 e a parte física do profissional é importante. E eu lembro-me de dizer, antes de lhe dizer bom dia, boa tarde, eu assim, só te espalhares ao comprido é que não ficas. Isso é muito mal. E acabou por ficar e constituímos uma boa amizade em cima da relação profissional, lá está, neste mix. E que me ajudou no projeto profissional que na altura já tinha iniciado em 2014. Portanto, projeto esse que tu tinhas em simultâneo, portanto, tu tinhas as duas coisas em simultâneo. Sim, foi um projeto em paralelo que se chama For Physio, como já tinha mencionado. Comecei a fazer domicílios em casa das pessoas, portanto na Margem Sul. Depois consegui a minha primeira parceria com um clube desportivo em Corroios, portanto ainda Margem Sul, um clube que estava a arrancar e que tinha uma equipa muito jovem. Na altura montei o radar da fisioterapia, que eram todas as clínicas, hospitais que tinham, privadas e públicas e convencionadas que havia em Portugal, e eu tinha o endereço de e-mail, o website e o contacto telefónico. E então disparei um e-mail para todas, na altura, as clínicas à procura do primeiro trabalho. Consegui o primeiro trabalho até muito perto de casa, no Sacavenense. Mas depois, para iniciar o projeto For Physio, filtrei todas aquelas que tinham parcerias com clubes desportivos, sejam eles especializados em natação. Portanto, dentro dos clubes que têm, por exemplo, o Sporting, Benfica, todos têm várias modalidades e depois têm a natação. Há clubes só específicos de natação. Ou seja, enviei e-mail para todos. De todos, respondeu-me um. Em Corroios, a dizer, nós não temos dinheiro para te pagar. Mas, é uma resposta ótima também. Mas podes cobrar diretamente às pessoas. Eu já fazia domicílios e disse, ok, eu passo uma fatura como passo um domicílio, só tenho que ter um espaço físico. Então, eles treinavam sempre às 6 da manhã, eu às 5h30 estava lá, fazia a parte de alguma fisioterapia que era possível naqueles 30 minutos, ou nadadores que não conseguiam nadar e que durante o treino estavam a trabalhar comigo, e depois seguia para o meu trabalho principal, que na altura era o Benfica. Eram dias cheios, eram dias grandes, mas foi este o início. Depois as coisas foram correndo bem. Portanto, nunca tiveste as pessoas te dissessem, anda daí, tens aqui uma porta. O que fizeste foste à procura das tuas oportunidades, e eventualmente é isso que dizes muito aos jovens que agora estão a entrar no mercado de trabalho, é procurem, vão, mandem-se, porque o não está sempre garantido. Sim. Não para a China, se calhar para a China tem que ter um bocadinho. Sim, para a China tem que tratar de alguma papelada. Exato. Tem de ir com mais algumas atenções. Um pouco. Sim. Seguir a motivação sempre foi aquilo que me fez ir crescendo. Porque se há algo que não me motiva, não vou dar os 110. E portanto, se eu não vou dar 110, também não me sinto bem com aquilo que estou a fazer. E portanto, isto tem sido um hábito que tenho criado desde o início. Portanto, a parte da fisioterapia foi algo que entrou na minha vida desde que fui atleta. Tive o primeiro contacto, gostei, queria algo dentro da saúde, entrei. Depois, durante o curso, percebia que eu era claramente talhado para o privado.
Portanto, as aptidões e a forma de estar e de pensar era talhado para o privado. E, portanto, iniciar aqui os domicílios era a forma e a porta de entrada mais rápida que eu tinha, que era ir à casa das pessoas. Criar o teu próprio posto de trabalho. Exatamente, foi isso. E depois foi correndo bem. Fiz uma parceria em que montámos uma casa de banho que era na altura para pessoas com deficiência. Desmontámos, tirámos o lavatório, tirámos o bidé, aquelas coisas. Meti um papel, literalmente fui comprar aos chineses debaixo da minha casa. Lá está, já vi a China na minha vida. Para forrar só à volta, pus a marquesa. O giro desta história é que eu lembro perfeitamente. A marquesa foi o Sporting que amavelmente me cedeu, porque ela estava partida, eu com o meu pai arranjei em casa, substituímos algumas peças, mas depois a marquesa aberta dentro da sala não permitia que a porta fechasse, porque a sala era muito pequena. E começou assim. Isso ajuda muito assim a dimensionar as coisas, não é? Foste tu que forraste uma parede, de repente tens uma marquesa que te foi dada, isto não me serve para nada a ver, tu serve a ti, e a porta nem fechava. E neste momento tens quantas clínicas? Neste momento temos 5. Vamos abrir a 6ª no próximo dia 5 de setembro, que não será uma clínica, será uma clínica do ponto de vista legal, uma unidade privada de fisioterapia, mas vamos nos focar muito no Pilates e na saúde da mulher, ou seja, vamos ter a fisioterapia pélvica / saúde da mulher e estúdio de Pilates. As outras são 5 unidades de fisioterapia, onde temos a fisioterapia, a nutrição, o Pilates de colchão, um mate, exatamente, e temos a parte da saúde e bem-estar com a parte da massagem, seja terapêutica, seja desportiva, a pensar um pouco mais na parte do wellness. E como é que sais desta parte muito o estudo do corpo, a parte muito física, para gestão, empresas, empreendedorismo? Como é que se dá este salto, ou como é que se faz as duas ao mesmo tempo? Estás a descobrir ainda? Sim, tem sido uma descoberta, mas tem sido uma descoberta boa, porque eu acredito que a vida possa ser separada por fases. E ainda acredito que eu esteja na primeira do ponto de vista profissional, que é uma fase onde eu todos os dias aprendo. Ainda hoje, eu já estive num banco, né, que não tem nada a ver com fisioterapia, eu ainda não investi na minha formação profissional fora da área técnico-científica. Portanto, tudo aquilo que eu vou aprendendo tem sido fazendo. E, portanto, essa descoberta e esse crescimento tem acontecido de uma forma orgânica, natural, mas que acredito que tenha uma base única, que é a qualidade do ponto de vista técnico-científico. Porque se nós estivéssemos a apresentar soluções normais, provavelmente não estávamos a ter um crescimento anormal. E, portanto, não quero dizer que o crescimento seja extraordinário, mas para aquilo que tem sido o capital investido, que é um projeto que se financia ele próprio e que felizmente ainda não tivemos que recorrer a outras formas de investimento e de financiamento, permitiu que seja aquilo que é hoje. Mas lá está, acredito que a diferenciação seja a qualidade e não a quantidade, porque depois a gente começa a falar, são 5, 6. Não, elas foram crescendo porque as coisas foram proporcionando dessa forma. E nunca foi um objetivo meu ter muitas. Eu sempre quis ter qualidade. Todas elas crescem com uma base muito sustentada, acima de tudo conhecimento, bons técnicos, bons profissionais. Sim, certo. E nós neste momento estamos a dividir o projeto em 2 fases, mais uma vez, que já estamos no início da segunda. A primeira foi proliferação. Mais uma vez, não foi propositado, foi conquistado. Ou seja, nós abrimos a primeira, convidaram-nos porque gostaram do conceito de abrir uma segunda e uma terceira, isto sempre dentro de espaços já pré-existentes, em que nós aproveitamos um imóvel pré-existente que não estava a ser utilizado, fechamos um sistema de parceria de exclusividade para aquele espaço passa a ser nosso, em termos de parceria, explorando-lo dentro de espaços já pré-existentes. À semelhança daquilo que existe ao dia de hoje, sobretudo do ponto de vista da gestão, que é a política de partilha de recursos. Portanto, tem um espaço físico, nós sabemos fazer a prestação do serviço e nós fazemos a prestação do serviço dentro desse espaço físico. E, portanto, isso levou-nos a crescer, tendo a entrar agora numa segunda fase, que é a fase da consolidação. Nós agora dissemos, tivemos agora mais alguns desafios para abrir outras unidades, nós dissemos, agora não, agora vamos consolidar sistemas, processos e equipa. E, portanto, essa fase também está a ser muito boa. Entramos nela há cerca de 3 meses, que foi quando eu também me estabilizei aqui em Portugal e que posso dar um acompanhamento mais às equipas, porque sem eles nós não conseguimos fazer nada. Qual é a maior dificuldade? Arranjar boas pessoas para pertencer à equipa, bons profissionais, recursos, falta de espaços? Falta de espaços não deve ser. Ranqueando, recursos humanos. Os recursos humanos que reúnam as características, para pertencer ao projeto e 2 para a função dentro do projeto que nós estamos a precisar, é o mais difícil.
Isto ao dia de hoje, nós somos uma empresa jovem, portanto temos também muitas pessoas jovens a trabalhar connosco e, portanto, a adaptação a esta geração, que não é muito abaixo da minha idade, mas mesmo assim já é outra geração, que tem cerca de 10, 12 anos a menos do que eu neste momento, tem sido o maior desafio. As coisas acabam por correr bem, mas até encontrarmos o recurso humano tem sido um desafio. Esse é o primeiro. Depois vêm as instalações e depois vêm os equipamentos. E, portanto, dentro deste ranking, eu diria que as pessoas estão mesmo sempre no centro da nossa tomada de decisão. Não só encontrar as pessoas certas, mas a preocupação é que as pessoas certas se sintam bem dentro da organização. E creio que neste momento, do ponto de vista da consolidação do projeto, está a ser o passo mais importante. Ainda assim, com esses desafios todos, encontrar as pessoas certas, fechares a equipa, estás a criar um evento que para mim é o projeto mais interessante que estás a desenvolver agora. Queres falar um bocadinho sobre isso? Quero porque é um projeto que me deixa muito motivado. Na verdade, tem sido a lufada de ar fresco dentro das unidades clínicas, dos recursos humanos, equipamentos, aquelas coisas mais do dia-a-dia. Nós todos temos um bichinho por aquilo que nos desassossega completamente. E desde que eu fui para a China tive contacto com uma experiência, mais uma vez, imersiva, tecnológica, completamente diferenciada daquilo que tinha tido até então. O que o desporto e o trabalho me fizeram de melhor na vida foi fazer viajar bastante. E ao dia de hoje, já perdi um bocadinho a conta, mas mais de 40 países já foram. E, portanto, com todo o gosto que isso me deu, mas também com todo o conhecimento, mesmo assim em China foi impactante do ponto de vista tecnológico. E, portanto, assim que cá cheguei, apercebi-me daquilo que já sabia, mas apercebendo-me que nós, de facto, estamos a milhas da China na nossa área específica, que é aí que eu tenho conhecimento. Claro. E, portanto, dentro dessa área, tentei entender o que é que fazia falta. E o maior inimigo da tecnologia é a falta de conhecimento para utilizar a tecnologia e extrair da tecnologia informação verdadeiramente útil para aquilo que nós fazemos todos os dias. E, portanto, eu comecei por aí. Criámos o Connect Hub. Mais uma vez, somos um grupo de pessoas, todos eles voluntários. A minha mãe costuma dizer uma coisa, que eu sou especialista em montar projetos sem dinheiro. E dás certo com isso! O tempo irá indicar melhor, mas dentro do Connect Hub tenho um grupo de pessoas à minha volta, literalmente, a ajudar. E neste momento estamos centrados em 3 coisas. Um é informar esta comunidade, uma comunidade orientada para o desenvolvimento tecnológico na reabilitação. Segundo ponto, em criar um evento onde estas pessoas possam aprender mais, mas ligar-se umas às outras. E estamos a apontar para ter um congresso no próximo dia 11 de outubro dentro da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, portanto ali no Campo Grande, um evento de um dia onde já convidamos vários speakers na área da inovação e da tecnologia, sobretudo a inteligência artificial aplicada às ciências da reabilitação. E para pôr a cereja no topo do bolo, aquilo que nos tem dado mais motivação nos últimos meses é criar uma oferta formativa que não existe na Península Ibérica, com toda a certeza. Existem uns vislumbres, sobretudo na Bélgica, sobretudo na Bélgica e a Alemanha, que tem uns vislumbres em que estamos a criar uma pós-graduação. Portanto, aqui a Forfisio desafiou a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa a criar uma oferta formativa, pós-graduada, em tecnologia digital aplicada às ciências da reabilitação, que irá ter início no próximo mês de novembro. E, portanto, este bichinho surgiu porque, eu quero saber mais, não havia oferta formativa, desafios a criar, eu vou ser aluno, na primeira edição. E em segundo lugar, porque acredito que haverão mais pessoas como eu. Ou seja, mais pessoas que já estão um pouco orientadas para a tecnologia, já tiveram algum contacto. Eu felizmente já tive um contacto, creio que algo abundante por estes anos, e sobretudo nos 2 anos que estive na China, mas que nós temos muita malta jovem, cheia de capacidade, cheia de vontade de fazer coisas, a falarem de unicórnios e de startups e de incubadoras e financiamento, e que depois saem com um curso de fisioterapia, terapia ocupacional, de enfermagem, de medicina, e que não conseguem nem ver como é que podem casar isto com esta nova tendência e onda digital. E, portanto, criar uma ponte entre os engenheiros, os informáticos, a medicina física e os profissionais de saúde ajuda a criar melhores softwares, melhores hardwares, melhores equipamentos tecnológicos e projetos tecnológicos, com o objetivo de bem reabilitar as pessoas e de melhor reabilitar as pessoas. Portanto, atingindo este ground zero, que é o conhecimento, vem a segunda, a terceira e a quarta fase, que é a aplicação do conhecimento, inovação desse conhecimento
e construção de soluções tecnológicas seguras, credenciadas, patenteadas e baseadas em ciência que possam ajudar outras pessoas. E, portanto, nós em Portugal somos ótimos a encontrar novos projetos, somos menos bons a encontrar financiamento para estes projetos, mas já existe, sobretudo aqui em Lisboa, tenho essa sorte de estar em Lisboa. E, portanto, o Conecta é sobretudo esta ponte da alavanca da tecnologia na reabilitação. E tu és também muito bom, a desenvolver projetos sem grande base financeira, portanto, a provar que quando temos o know-how e as soft skills conseguimos entrar num projeto, e do outro lado pode vir o complemento, mas és também muito bom a ajudar a que os outros concretizem os seus sonhos e as suas ideias, porque, ok, tens uma rede de voluntários a trabalharem contigo, mas é num projeto único que está a iniciar agora em Portugal. Sim. Isso tem sido o verdadeiro bónus. Eu vejo pessoas numa fase mais madura da sua experiência e vida profissional / pessoal que muitas vezes dedicam o seu tempo quase inteiramente aos outros. Eu sinto muitas vezes a causa pública como algo que me é intrínseco, ou seja, desde a Associação de Estudantes, depois fundámos a Associação de Jovens na Fisioterapia, que se mantém ao dia de hoje com uma dinâmica espetacular. Depois entrei na Associação Profissional porque ainda não havia ordem. Nesse triênio fundámos a Ordem dos Fisioterapeutas. E, portanto, ajudar os meios onde estou faz-me sentido, não é? Eu neste momento estou a arrendar, não devo estar na comissão ali de residentes do meu condomínio, mas dou por mim já ir às reuniões. Portanto, ou seja, isto acho que faz parte da natureza das pessoas. E portanto, o bónus, e digo um bónus porquê? E sem mais interpretações, que é, se nós estamos numa empresa, nós temos objetivos, sobretudo objetivos dentro da nossa causa, dentro do nosso propósito e financeiros. Nós muitas vezes ajudando os outros, quando se começa projetos sem grande capacidade financeira, isso é o que nós conseguimos dar de volta. Claro. Não é o ideal, mas muitas vezes é o possível. Até as pessoas, obviamente, se reverem nessa política. Portanto, informando as pessoas ao início, dizer assim, olha, neste momento ainda não tenho dinheiro como moeda de troca, mas tenho este conhecimento. Por exemplo, as pessoas que nos estão a ajudar vão ter um desconto bastante significativo na pós-graduação, caso a queiram tirar. Vão ter entrada gratuita no evento. E estão dentro do processo e estão a alargar o seu networking. Isto, obviamente, é a primeira fase. Na segunda fase, portanto, na segunda edição do evento, já queremos formalizar aqui um bocadinho mais a coisa, já ter uma estrutura e as pessoas serem renumeradas. Mas, portanto, o pontapé de início, baseado na motivação intrínseca das pessoas, para mim diz muito, foi assim que eu comecei. Não quero dizer que é assim que se deva começar. Tu também começaste exatamente dessa forma, sim, não é? Sim, foi. E, portanto, tem resultado e aqueles que quiserem entrar dentro desta política são convidados. Os que quiserem se juntar numa segunda fase, onde já há mais estabilidade do projeto, também serão convidados tal e qual. Tem que aguardar um bocadinho. Como é que tu mantens esta linha condutora de ok, ali eu tenho dinheiro, porque tens uma estrutura montada onde vais buscar dinheiro e capital, certo. sabes? Pois, aqui tenho um projeto que pode ser dos maiores projetos da minha vida. Onde é que entra este balanço de quem é que entra onde e separar um bocadinho a razão da emoção? Boa. Internamente os projetos têm-se financiado uns aos outros, exatamente como partilhas, e isso tem sido uma coisa boa. Porque significa que os projetos que nós começámos primeiro estão a resultar. 2, porque temos ideias novas e que trazemos-las cá para fora. E 3, porque elas pertencem ao mesmo mundo e neste momento, como ainda muitos dos processos e dos projetos ainda dependem de mim, faz sentido que esteja tudo de mãos dadas. Portanto, a estrutura administrativa do Congresso apoia-se na estrutura administrativa das clínicas e por aqui fora. Portanto, da comunicação, do marketing, etc. Toda esta parte é apoiada na estrutura mais estável já existente. E isso, mais uma vez, faz com que a gente poupe recursos. Por outro lado, temos uma preocupação, e esta preocupação, porque eu também vou aprendendo. Porque lá está, eu não tirei formação dentro da gestão, dentro da economia, dentro das finanças. E não de certeza dentro dos recursos humanos. Aí tem sido a experiência da vida e os eventos falávamos ao final do dia. E a perceber que estou muito mal preparada. E dizer assim, pois realmente gosto de falar com pessoas, mas este contexto é totalmente diferente. Claro. Mas temos uma preocupação, que é que as pessoas que assumem tarefas, sabem exatamente as tarefas que estão a absorver e que não lhes tira tempo fora do seu tempo pessoal, tempo esse que elas não queiram aplicar. Okay? Portanto, isto é sempre muito importante. Nós, ao dia de hoje, entramos numa geração que
valoriza muito o propósito, mas também valoriza muito o seu tempo pessoal, a sua qualidade de vida, o seu lifestyle, e nós como empresa que vendemos estes serviços não podemos descurar internamente. Ainda bem que valoriza, vocês não vão ter porque vão aplicar-se aqui. Sim, exatamente. Ou seja, muitas das pessoas que já trabalham connosco já têm este awareness relativamente ao lifestyle, a importância de gerirem muito bem as suas carreiras, e lá está, a gerir as carreiras é gerir a vida pessoal e profissional, e portanto otimizando, e mais uma vez eu trabalho no 0.1 de diferença, não é? No 0.1 metros, 0.1 segundos, no 0.01 segundos, entendo que estes detalhes são importantes, não é? Ou seja, nós temos uma equipa que é sensibilizada para o lifestyle, nós não podemos tomar decisões internas que vão contra esta política harmoniosa de regrar a tua vida pessoal e profissional neste mix saudável. Olha, e tu como é que te mantens saudável nesta loucura de projetos uns atrás dos outros? Onde é que vais buscar os teus momentos de saúde mental, a tua paz? Sempre treinei, portanto fui nadador, treinei muito, como qualquer nadador, como qualquer triatleta ou ciclista, portanto assim, modalidades que normalmente têm muitas unidades de treino por semana, portanto aplico esses hábitos. Vou ao ginásio, caminho, gosto muito de pensar a caminhar, o Campo Grande é ali um refúgio saudável desde os tempos que vivi em Alvalade, e portanto continuo e mais gradualmente neste momento estou a voltar à atividade esportiva. Boxe, gosto de fazer, nadar, gosto de fazer, sobretudo em águas abertas, portanto mar, rio. Durante muito tempo, aquilo que eu fazia era passar muito tempo com os meus amigos. Isto sempre fez duas coisas em paralelo. Fazia com que eu me sentisse bem no meio mais recreativo, lúdico e cultural, o que é ótimo, me fazia bem à mente, e alargava o meu networking e experiências. Porque lá está, o dia de hoje, eu sou esta pessoa que desde 2009 vive em Lisboa, mas o Nuno de 1991 até 2009 viveu num local onde só há rede telemóvel há 2 anos. E portanto, ao dia de hoje, na e casa que gosta muito desse sítio. E que adoro esse sítio. Ou seja, a casa dos meus pais, como ia dizer, oferece-me um binómio muito interessante, que é a calma, a natureza, e ter tido o privilégio de ter nascido nesse meio, e ter tido uma infância muito física, muito centrada na experimentação e muito livre, pela segurança que se sente nesses meios mais rurais. Mas por outro lado, ao dia 2 com €1 eu não compro nada na minha terra nem nas terras à volta, porque não há nada à venda. Não é pelo euro. Ou seja, não há um serviço, exatamente, Exato, não é por esse euro. Ou seja, todas estas minha exposição a este contexto mais citadino fazia sentido e normalmente despertava-me para outros assuntos. E portanto, eu ia buscar este equilíbrio e esta evolução também enquanto Nuno, nos amigos e nas experiências que a cidade de Lisboa e cidades à volta nos poderiam dar. E que isso tem sido. Depois, tenho outras coisas que gosto de fazer. Eu sou uma pessoa que ouve muita música. Mais recentemente ouço muito podcast, sobretudo nas viagens longas de carro, que são momentos lúdicos para mim extraordinários, porque vou ver estou sentadinho, vejo as coisas a passar e ouço um podcast, portanto, e gosto de conduzir. Conversas de conforto, não é? Conversas de conforto. Sendo que o Descomplicar é obviamente o teu favorito, isso nem sequer vou perguntar. Descomplicar, sim. Ou seja, é importante também ter momentos de ti, para ti, contigo, de introspeção, mas também de relaxo, seja ele fazer desporto, um passeio, um podcast. Isso faz com que a tua bobina quase faça um reset e estejas preparado para os desafios seguintes. Não diria da melhor forma. Ou seja, fazes as minhas palavras as tuas. Faço exatamente as minhas palavras, as que disseste. Penso que neste desenvolvimento entre as fases da vida que eu mencionava há pouco, nós devemos perceber internamente o que é que nós devemos priorizar. Eu já tive um momento em que priorizava 100% do trabalho e estava ótimo com isso. Portanto, levantar às 5 da manhã e até o último treino da equipa de feminina de hóquei patins que eu acompanhava, que muitas vezes acabava às 11h30, meia-noite. E aí, não é? Os dias são finitos, portanto, o foco era no trabalho. Depois foi o desenvolvimento do Nuno através das viagens, através de mais projetos, através de estar incluído noutros projetos completamente fora daquilo que eu fazia, que me ajudaram a crescer. As associações, a ordem profissional, esta parte mais política profissional. Mas depois está todo o universo das viagens, das malas, dos hotéis, ou seja, da logística, da alimentação, todas essas questões que fizeram que eu nunca ficasse entediado com aquilo que fosse a minha vida. Eu nunca tive muita necessidade em arranjar escapes. Porque o meu escape sempre foi o meu mix de vida.
E, portanto, acho que isto torna-se um bocadinho complexo, muitas vezes, transmitir a algumas pessoas, sobretudo amigos meus, sentados à mesa, que eu agora tenho andado na fase dos casamentos, e dos aniversários, entretanto, dos filhos dos meus amigos já começam a existir, portanto, é uma coisa extraordinária acompanhar estes ciclos de vida. Mas que nesta fase onde... Estás a ter bebés, são as empresas, eles estão a ter bebés humanos. É verdade, sim. Estão sim. a proliferar de várias formas. Sim, pois estão. E o que é ótimo, não é? É a vida a acontecer e a vida a crescer. Mas que dentro de algumas conversas eu vou vendo alguma desencatação dos meus amigos perante a forma como eu organizo a minha vida. Uns percebem e respeitam, uns percebem, deslubram-se, outros percebem e dizem, isto não era para mim, esquece isso. E está tudo certo com isso. E portanto, quando nós somos amigos, nós não nos interessa o que é que eles fazem, eles são nossos amigos. Eles são as pessoas com quem... Interessa-nos quem é que eles são, não é? Exato. Portanto, entender por eles que nem toda a gente se revê, para mim é uma coisa importante, mas que sem consequências nenhumas com isso, porque somos amigos. Exato, estamos a Isso saber. é E está passado. Um dos teus bebés também é este livro que tu me trouxeste. Sim. Podes falar um bocadinho. É que no meio de tudo isto, eu não percebo como é que surgiu o tempo para dedicar para o lançamento de um livro que esgotou uma primeira edição. Sim, assim, eu posso. Isto é um manual que nós que somos 3 fisioterapeutas que escrevemos este livro, que enquanto estava na Federação Portuguesa de Natação, o Hugo Pinto, Nuno Pina, que é o próprio, e a Renata Amaral, 3 fisioterapeutas que trabalhámos na altura na Federação Portuguesa de Natação, e eu digo na altura porque este livro foi publicado em 2016. E isto porquê? Primeiro, porque em conversa de preparação para o dia de hoje falámos sobre algumas coisas que tenho vindo a fazer, e foi o que eu disse, Teresa, não sabias que tinha publicado algum livro? Apesar de uma coisa que eu não menciono muito, mas que tem uma importância muito grande, não pelo momento da divulgação, mas pelo impacto que teve em mim. Porquê? E para escrever este manual de 175 páginas, tive de fazer uma revisão bibliográfica extensa ao conteúdo. E foi aqui que eu ganhei o verdadeiro bichinho pela ciência. E que percebi que, não tendo nascido numa família propriamente abonada, muito em cima no elevador social, não tendo uma networking muito capaz de investir em mim, eu tinha que me diferenciar do ponto de vista técnico-científico. E, portanto, afirmar-me escrevendo aquilo que sei e partilhando verbalmente junto de pares e de clientes e de atletas aquilo que eu sabia, foi a minha estratégia de diferenciação. E, portanto, Achas que esse livro, então, é um marco naquilo que foi o início da tua carreira que está a ir tão bem? Foi certamente um marco. E trouxe esta cópia que é para ti. Obrigada. Se quiseres perceber um bocadinho mais sobre exercícios aplicados a nadadores. É este o tipo de leitura que eu faço sempre antes de dormir. Não é? Obrigadíssima. Opa. Leste-me a mente. Boa, fico contente, então a oferta é de boa mente. Vai-te ser útil, certamente. Nuno, eu adorei ter-te aqui. Muito obrigada. És uma pessoa que eu tenho muito gosto de acompanhar, por lá estar, me inspiras profundamente na tua forma de ser, de estar, de atuar para com os outros, e porque é isso, no meio dessa tua vida caótica tens sempre para te dedicar àquilo que consideras importante. Obrigada, foi um gosto ter-te aqui. Obrigado, foi um gosto estar contigo. Obrigada, até ao próximo episódio e não se esqueçam, metam um like, partilhem essas coisas todas que são muito importantes. Está feito!